Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar de todos os brasileiros em todos os estados do Brasil, para discutir o que é o poder público e privado, por dentro e por fora. Os senhores conhecem o que ocorre por fora da política, por fora das decisões de quem exerce o poder, mas os senhores não conhecem aqueles que exercem o poder, aqueles que fazem a história do Brasil, acertando, errando, procurando, evidentemente, mostrar ao telespectador como é que se exerce nesta anatomia do poder, o que é o poder no Brasil. Hoje tenho como convidado um querido amigo. Sou particular amigo do pai dele, amigo do pai desde priscas eras, estou falando desde fins da década de 60. E agora o filho, que é professor associado de Direito Tributário da Universidade de São Paulo, dos mais belos talentos que temos em Direito Tributário, os maiores conhecedores da doutrina tributária. Já participamos de diversas bancas juntos de doutoramento e hoje tenho o privilégio de ter a primeira vez no nosso programa meu querido Paulo Aires. O pai dele, Aires Fernandino Barreto, marcou história no campo do direito tributário no Brasil. Grande prazer de estar aqui comigo nesse programa Anatomia do Poder. E eu gostaria que você falasse um pouco, nós vamos falar sobre direito tributário, vamos falar sobre a universidade, sobre a eventual crise da universidade, que muitos dizem que estamos passando, mas também sobre política tributária, sobre reformas tributárias. E eu já começo, meu querido Paulo, dizendo o seguinte: você vê possibilidade de solucionarmos o maior problema que temos na reforma tributária, que é a guerra fiscal do ICMS entre os estados? Você vê que é uma pergunta espicaçante. Se está tentando solucionar esse problema há décadas e nós continuamos com ele. Pois é. Bom, quero registrar inicialmente a minha grande alegria de estar aqui com o professor Ives Gandra da Silva Martins. Eu iniciei os meus estudos em matéria tributária no curso de especialização oferecido pelo professor Ives. E seu pai era professor? Meu pai também é professor lá em 1986, portanto já faz um bom tempo. E desde então tenho lutado bastante para me aprimorar, para conhecer esse ramo didaticamente autônomo do direito, que é extremamente difícil e que nos traz problemas dessa magnitude, o problema da guerra fiscal, do ICMS, que é um problema que todos querem resolver. O Bernard Api, um economista bastante citado, diz que não entende porque não acaba a guerra fiscal dos estados, na medida em que, no momento em que ela vier a acabar, os estados crescem a sua arrecadação em algo em torno de 35 a 50 bilhões de reais. E talvez a resposta seja singela, né? Ela não acaba porque todos querem o fim da guerra fiscal, mas todos querem continuar a fazer guerra fiscal para atrair para os seus estados os empresários, os empregos, os investimentos. Isso se dá no plano estadual, se dá no plano internacional. O BEPS, esse programa que busca eliminar a chamada erosão da base tributária, nada mais é do que uma guerra fiscal no plano internacional. Como diz o meu querido amigo Everardo Maciel, né? Só existem paraísos fiscais porque também existem os infernos fiscais, né? E o contribuinte está sempre à busca de uma tributação menos gravosa, menos onerosa. No Estado brasileiro isso ocorreu com bastante ênfase, o ICMS perdeu a arrecadação porque vários benefícios foram sendo concedidos por estados que buscavam atrair investimentos e hoje é uma tarefa bastante complexa eliminar este fenômeno. Eu tenho conhecimento da comissão da qual o professor Ives participou e ofertou ao Congresso Nacional uma proposta bastante interessante, bastante relevante, que, se aplicada fosse, contribuiria muito fortemente para que esse problema, se não restasse eliminado, mas pelo menos ficasse reduzido muito fortemente. Mas, infelizmente, ela está guardada em alguma gaveta lá em Brasília, né, sem maiores desdobramentos. Você sabe o que é interessante, Paulo? E um dos dados que me impressiona, isso que você colocou com muita propriedade, de que os estados querem acabar a guerra fiscal, mas querem continuar fazendo guerra fiscal.
Numa das audiências públicas, o Bernardo Api também era da nossa comissão. Nós éramos 13 na comissão, um deles era o Bernardo Api. Paulo de Barros Carvalho era, inclusive, o vice-presidente. Nelson era o presidente, o relator o Bernardo Maciel. Mas o dado interessante é que numa das audiências públicas que eu fui, das diversas audiências para fazer a reforma tributária, essa daí foi a época do primeiro mandato do Lula, quando ele pôs o Vigílio Guimarães como deputado para tentar a reforma, e que saiu a emenda constitucional número 42, foi um parto da montanha, não tinha. E, num determinado momento, estava propondo que os senhores, olha, os senhores é que querem dar incentivos, os senhores não querem acabar a guerra fiscal. E não há possibilidade de manter uma guerra, dizendo vamos acabar a guerra fiscal, os senhores dão incentivos que vão ganhar competitividade no Estado que não dá incentivos, eliminando a própria indústria daquele Estado. Os senhores é que fazem a política financeira, não os senhores, as empresas, porque ela vai atrás do Estado que dá maior condições e dão as condições contra a Lei Complementar 24. Os senhores não querem terminar. Eu tenho uma solução, deputados, para acabar a guerra fiscal. Mas qual é? Mas a minha solução é muito simples. Eu faria uma lei com 2 artigos. Com 2 artigos eu termino a guerra fiscal. Eles pensaram que eu estava brincando. Mas o senhor me disse quais são esses 2 artigos. Muito simples. Primeiro artigo, alíquota única no Brasil inteiro. Segunda, proibição de dar incentivos fiscais. Acabou a guerra fiscal. Não há mais possibilidade de guerra fiscal. Todos os estados estarão em igualdade de condições, né? Aí o Roberto Magalhães levantou-se e disse, professor, o senhor não sabe o que é o governo ter deixado de fazer políticas públicas, e não fazendo mais políticas públicas, nós somos obrigados a utilizar dos meios que temos para conseguir atrair investimento. De tal forma que essa proposta é absolutamente inviável. O Estado disse, olha, eu estou convencido que os senhores não iam aceitar. Por isso eu vou dizer que os senhores não querem terminar a guerra fiscal. Exatamente o que você disse. Os senhores não querem terminar a guerra fiscal. Não é? Mas outros pontos que você acharia que valeria a pena estudar, Paulo? Não, é um tema realmente desafiador. Eu estive em Goiás recentemente, num evento para discutir essa questão, e um empresário dizia, olha, empresário não blefa, empresário faz conta. E eu aqui em Goiás, eu calculei o meu custo de logística para estar nessa localidade, e ele é superior no meu produto em algo em torno de R$10 mil por unidade produzida em relação a estar na região sudeste. Portanto, para eu estar aqui, eu preciso ter esses R$10 mil de diferença vindo de uma outra parte, e a tributação é o mecanismo ofertado por Goiás nesse sentido. Portanto, no momento em que isso acabar, eu fecho as minhas portas, já fiz até o cálculo de quanto isso custa e volto, ou me mudo para uma localidade em relação à qual a logística me é mais interessante. E esse é o grande desafio, né? Como resolver os desequilíbrios regionais, os problemas de um país de dimensões continentais, com tantas desigualdades em torno da tributação. Não deveria ser o mecanismo adotado pelos governadores para fazer a guerra fiscal, mas é o pouco que lhes resta numa federação que já é bastante atípica, um poder muito centralizado. Os estados e municípios têm pouca força na matéria tributária atualmente. E é um dado, Paulo, que me impressiona muito, é que eles fazem sem fazer contas. Isso que você disse, o empresário não blefa, ele faz contas. Os governos não fazem contas. Eles dão incentivos fiscais, permitindo que as empresas venham com 2 problemas. Fazem concorrência interna, aquelas empresas que não têm benefício fiscal e que estão lá há muito mais tempo, que criaram o crescimento do Estado. Em segundo lugar, evidentemente, ao dar o benefício, deixam de arrecadar das empresas que têm mais força, estão chegando lá, trazendo. Agora, você lê nos jornais, os estados estão precisando de auxílio, nenhum deles consegue pagar as contas. Então, grande parte do problema da falta de recurso dos estados, todos eles recorrendo, alguns determinando calamidade pública, decorre do fato de terem feito
guerra fiscal sem cobrar tributos. Quer dizer, eu não cobro ICMS, tenho que pagar meus funcionários, etc. E diz que temos que dar vantagem, porque não é só não cobrar o ICMS, é a infraestrutura que eles são obrigados a dar para que as empresas compareçam. Então, na verdade, passa a ser um problema quase insolúvel. E o governo, com a sua caixa baixa também, não tem como fazer políticas regionais como fazia antes nos governos militares. Não? Exatamente. Na Constituição de 88, o ICMS cresceu em termos de materialidades, ele ganhou, em tese, muita força com o imposto sobre a prestação de serviço de comunicação e outras incidências que foram agregadas a ele, o que fez com que a sua representatividade no PIB subisse nos primeiros anos de 8% para 13%. Mas nós já voltamos a 8%, estamos caindo exatamente por esses aspectos todos que estão minando a força do ICMS. Paulo, nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar falando sobre a reforma tributária e sobre a universidade. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando o meu querido amigo e eminente professor de Direito Tributário, professor associado da USP em Direito Tributário, falando um pouco sobre reforma tributária e tributação no Brasil. Como eu faço todo o programa, eu ofereço um livro aos nossos convidados. Eu ofereço agora a terceira edição do meu Uma Breve Teoria do Poder, editado pelos meus amigos da Resistência Cultural, uma excelente editora, todos os livros são muito cuidados, do Maranhão, do meu amigo Loreto. Passo o livro Uma Breve Teoria do Poder. Obrigado, professor. Você vê que na capa retrata a pontura, a tentação de Santo Antônio, as tentações que sofrem-se no poder. Muito obrigado, agradeço muitíssimo e também lhe ofereço aqui o meu planejamento tributário, limites normativos, que é o tema da minha livre docência, e já defendida em 2008 lá na USP, e que agora foi publicada aí, depois de uma série de revisões pela editora Noesis. Me agradeço muito. Mas, Paulo, antes de continuar a conversar, hoje um dos temas, senhores telespectadores, que mais preocupa todo empresário, todo advogado, consultor, professor universitário, é o problema do planejamento tributário. Quando se fala em planejamento tributário, existe planejamento tributário legítimo e um planejamento tributário que muitos põem como planejamento tributário, que na verdade cria situações as mais complexas para muitas empresas, porque é algo que muitas vezes sai da barreira do legal para entrar efetivamente na aventura absoluta no campo tributário. E o livro chama-se Planejamento Tributário e Limites Normativos. E todo planejamento tributário tem limites. Esses limites é que o consultor tem que conhecer. Né? Exatamente. E foi a sua tese de livre docência. Isso, né? exatamente. Eu vou ler com o maior prazer, Paulo, porque é dos temas mais atuais no momento, a discussão do planejamento tributário, qual é o limite, quais são as fronteiras, quais são as barreiras entre o legal e a aventura. Exatamente. De uma certa forma, a expressão planejamento tributário ganhou até uma conotação negativa, né? Exatamente. Hoje quem diz que faz planejamento tributário já é visto com outros olhos, porque os limites entre a legalidade e a ilegalidade são muito tênues. E o que eu procuro mostrar aí nesse trabalho é que há uma série de decisões tomadas pelo legislador brasileiro desde 1960, quando surgiu o projeto de lei que deu origem ao Código Tributário Nacional, passando por Lei Complementar 104/2001, Medida Provisória 66 e até a recente Medida Provisória 685, ambas não convertidas em lei, de uma certa forma evidenciando que o legislador não quer uma ampliação muito efetiva de poderes por parte da autoridade administrativa para requalificar o fato jurídico tributário. Portanto, os limites legais não são muito amplos, mas, curiosamente, nos tribunais administrativos, o que a gente tem visto
um descompasso entre o que são esses limites normativos e o que esses tribunais têm aplicado em matéria de limites, trazendo para o debate algumas questões que não são claramente positivadas, como propósito negocial, a própria questão de abuso de forma, abuso de direito, negócio jurídico indireto. Portanto, o texto procura trabalhar esta zona intermediária, essa zona cinzenta entre o que seriam aqueles limites positivados e obviamente, ninguém aqui haverá de compactuar com um planejamento tributário que se aproxime de uma simulação ou de uma dissimulação, o que infelizmente é bastante frequente também, mas há um espaço inequívoco, legítimo de atuação do particular, no sentido de buscar alternativas de redução de sua carga tributária, que são absolutamente legítimas, e isso deveria ser prestigiado pelo aplicador de direito. E isso que você diz é uma realidade, isso é mal visto. E o que é pior, exatamente na tentativa de o fisco combater o planejamento tributário, o fisco excede os seus poderes. Você vê, por exemplo, a norma antilisão. Eles tentaram regulamentar com medida provisória 66. Criaram, dos artigos 13 a 19, todo um sistema para evitar que, utilizando-se da lei, você pudesse obter efeitos contrários. Quase levando naquelas propostas que fizeram na MP 66, a dizer o seguinte: se você tiver duas alternativas, entre o mais barato, você é obrigado a pagar mais tributos, se não utilizar a alternativa legal menor. A Câmara não aceitou, aquilo foi derrubado. A MP durou 60 dias programados. E nem por isso eles deixaram de continuar atuando como se a medida provisória. Vai dizer, o fisco também, eles ultrapassam esses limites normativos exatamente no sentido contrário, como se todo planejador tributário fosse um planejador de sonegação, e não um planejador. Acho que o livro vai ser de uma grande utilidade para que os verdadeiros consultores jurídicos aprendam quais são as barreiras que se tem entre o legal e o ilegal. Né? É a nossa expectativa, né? Talvez se a gente voltar a 1986, anos 90, vivíamos um momento em que o advogado no direito tributário procurava desenvolver muitas teses para litigar e lutar contra o fisco. Hoje o fenômeno é inverso. Me parece que quem faz teses são as próprias autoridades administrativas que buscam esses caminhos mais amplos de atuação, essa necessidade de se escolher o caminho mais gravoso, chamado eu preciso ter um motivo extra-tributário para poder legitimar um planejamento, que me parece não ter nenhuma correspondência com o nosso direito posto. E isso acaba prevalecendo num tribunal administrativo, normalmente por voto de qualidade, e o contribuinte então se vê às voltas com algo que não está claramente posto no ordenamento, mas é a regra do jogo, pelo menos no âmbito administrativo. Nesse abuso. E o problema de caixa dos governos que trabalham com uma federação, que eu sempre disse desde há quase 3 décadas atrás, que a Federação Brasileira não cabe no PIB e não cabe o custo da nossa federação. Você vê um país com uma carga tributária que, segundo a OCDE, beira os 36%, em nível quase da Alemanha, e muito maior que Estados Unidos, Coreia, Suíça, Japão, China, etc., México. É evidente que tudo que acham que eles podem arrecadar mais, mesmo que ilegal. Me lembro de um velho amigo, cujo nome eu não vou citar aqui, mas foi o ministro da Fazenda, e dizia: "Ô Ives, o ilegal para nós, no momento que fazemos, com poucos discutem, é dinheiro em caixa. O Brasil precisa desse dinheiro." Eu dizia: "E a nossa luta é para que vocês não façam ilegalidade." E o coitado, ele, enfim, continua ativo, mas com seríssimos problemas de administração no seu estado. Mas o dado é que hoje nós vemos a falta de dinheiro, apesar de uma carga tributária elevada, leva a arbitrariedades monumentais e que não são solucionadas administrativamente,
que eles controlam os tribunais. Me faz lembrar a frase do Konrad Hess, que dizia: a necessidade não conhece princípios. Hoje o poder tributário também não conhece princípios. E num cenário, professor Ives, em que está difícil se falar politicamente em aumento de carga tributária por intermédio de alteração da legislação, de um lado. Se fala muito em corte de gastos públicos, mas nós sabemos o quão difícil é a redução de alguns gastos. O caminho que tem se evidenciado como talvez o único para quem precisa desesperadamente arrecadar é olhar para os grandes contribuintes brasileiros, promover autuações, promover cobranças estratosféricas com multas agravadas de 150%, com juros altíssimos e buscar este caminho para retirar um recurso ou outro de quem já está em situação delicadíssima para fechar uma conta que é cada vez mais difícil de ser fechada. É verdade. E isso leva, evidentemente, a ser o empresário brasileiro, o Paulo Aires, como dizia o Euclides da Cunha sobre o sertanejo, antes de tudo um forte, eu diria o empresário brasileiro, antes de tudo forte. Mas leva também a um desestímulo a vir empresas para cá. Eu sinto na presidência que tenho Conselho Superior de Direito da FEComércio, quantos empresários estrangeiros que vêm sondar o Brasil com quem nós conversamos, têm alternativas muito mais interessantes, por exemplo, países como o México. A carga tributária é muito menor. Um dia tinha um grupo que nós estamos recebendo, era um grupo vindo da Europa, atendemos, quando nós mostramos como é que é a tributação, qual é o nível de carga tributária, nós vamos para o México. Lá é 19% sobre a CDE. Como é que nós podemos vir aqui no Brasil e os senhores com uma carga tributária? Fora, estavam lá também elementos vinculados à Comissão do Direito do Trabalho, Pastore mostrando carga trabalhista. O problema é sério. Meu querido Paulo Aires, infelizmente o tempo é um grande inimigo nesse programa. Estamos chegando ao fim. Quero agradecer muito a sua participação e desejo que todos os que militam na consultoria tributária leiam o seu livro, que hoje é o tema mais candente, mais preocupante de como orientar uma empresa para que eles paguem o tributo de uma forma que não paguem exageradamente, mas sempre dentro da lei. Creio que você aqui mostra o caminho. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, professor. Uma das grandes alegrias da minha vida acadêmica é ter tido a oportunidade de bater esse papo tão agradável aqui com o meu mestre de sempre. Muito obrigado. Agradeço muito. Meus caros telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.